Olá pessoal, vamos para mais uma reflexão. Não sei se você sabe o que é que está escrito em Mateus 6,33. Diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vou repetir: buscai buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você sabe que quem falou primeiro no reino de Deus foi João Batista, o precursor de Jesus. Ele que falou primeiro: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando ele foi preso, que já seria morto, Jesus inicia o seu ministério público. Até aí Jesus não era conhecido. Começa o seu ministério público e a mensagem é a mesma: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A palavra arrepender, para que você entenda melhor, é o seguinte: quando Jesus chegou em Israel, o povo estava indo numa direção só. Entendeu? Numa direção só. É como se todo o povo só entendesse aquela direção ali. Ele ia numa direção só, entendeu? Ia indo numa direção só. E não tinha ninguém na direção contrária, entendeu? Como vamos dizer, entre uma via de mão dupla, só o lado direito está ocupado. As pessoas estão indo para algum lugar. Do outro lado, ninguém. Era isso que estava acontecendo, para que você entenda. Quando Jesus chegou, o povo estava indo, já desde João, né? A nação estava caída e não sabia distinguir caminhos. Então estava indo somente por esse caminho. Era o tipo de vida que a pessoa vivia, entendeu? Aí quando João fala arrependei-vos, essa palavra, na verdade, quer dizer mude de direção. Vocês estão indo para o lugar errado, mude de direção, né? Venha para o lado direito. Vamos supor que ele estivesse indo pelo esquerdo, porque o esquerdo sempre é o lado ruim, perverso, cruel, entendeu? Biblicamente. O lado direito é sempre o lugar de Deus, o lado de Deus, o lado da bênção, né? O lado do poder. Então Deus estava dizendo isso: arrependei-vos, primeiramente João Batista, arrependei-vos, mude de direção. E é muito mais profundo, mude de mente, mude de mentalidade. Também pode ser mude de hábito, mude de caminho. Vocês estão no caminho errado. Arrepender, porque o reino de Deus chegou, e o reino de Deus não está nesse caminho que vocês estão indo. O reino de Deus está no outro lado. Foi isso que Jesus disse. É isso explicado de forma tão simples. Deixe o que vocês estão fazendo e vá para o outro lado. Quando você olha, aí eu pergunto assim: o que era que o povo estava fazendo que não era certo? Quando você olha para a Bíblia Sagrada, e você observa o povo de Israel, aí você entende o que é que o povo estava fazendo. Se você lê Malaquias, você vai ver o que é que o povo estava fazendo. O povo não queria mais saber de Deus. O povo questionava Deus. Deus dizia que amava, e eles diziam como é que ele nos ama? Se a gente está oprimido pelo Império Romano, paga um imposto exorbitante, né? E outra coisa, o povo, quando ele ia para o culto, era uma ordem de Deus que eles levassem para sacrificar animais perfeitos. E eles começaram a levar animais imperfeitos, cegos,
mutilados, coxos. Então, essa era uma vida de desobediência total. Então, esse caminho que o povo estava indo não era o caminho de Deus, né? Se você continuar lendo, você vai ver que o sacerdote fazia o que ele queria, se casava com a mulher que ele queria, que antigamente não podia se casar com qualquer pessoa. Então eles viviam a vida que ele queria. Os tributos de Deus, eles não davam mais, não pagavam mais a Deus o que era de Deus, que no caso dízimo, né, todo aquele processo que a lei impôs sobre o dízimo, mesmo que o dízimo não seja da lei. Se você ler Malaquias, você vai entender como é que o povo estava. Então o povo estava indo naquela direção, né? E aquela direção, aquele caminho esquerdo, era o caminho do mal, era o caminho do inferno, era o caminho do pecado, era o caminho da desobediência. Não era o caminho onde eles iriam chegar no reino de Deus, não. Era o caminho do reino de Satanás. O reino de Satanás está no lado esquerdo, viu? O reino de Deus está no lado de direito. Os bodes estão no lado esquerdo, as ovelhas estão no lado direito. São naturezas diferentes, são vidas diferentes, tá bom? Estendeu-se um pouquinho, mas eu quero que você entenda isso daí, porque na verdade eu quero falar sobre o reino de Deus e a justiça. E pode ser que amanhã eu fale, mas é interessante que você entenda esse lado aí, para que você possa entender quando o que está escrito em 6:33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu vou deixar esse ponto para amanhã. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.